Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Chisano Mushaya, falo a partir de Moçambique, África. Para aquele que é novo, inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Peço o favor aos nossos amigos, inscrevam-se. Vejo que há muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não se inscreva. Então, dessa forma é difícil nós crescer. Então peço ao amigo que está a assistir o vídeo, inscreva-se, ative o sininho das notificações, só assim vai nos motivar para produzirmos mais conteúdo. Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, não vou caminhar, vou estar aqui e quero falar de um tema que eu acho é muito importante partilhar com nossos amigos, quer brasileiros, angolanos, assim como os portugueses. Tendo em conta que nossos amigos brasileiros, assim como portugueses, são uma das nossas referências. Então, quero agradecer bastante ao Portugal, assim como o Brasil, entre outros países que geralmente nós buscamos como uma referência em tudo aquilo que nós queremos fazer. Então, eu quero falar um pouco das doenças mais frequentes aqui em África, especialmente para o meu país, Moçambique. Primeiramente, podemos dizer, existem várias doenças que mais acarretam aqui em Moçambique. É o caso da tuberculose, é o caso da HIV-Sida, é o caso da cólera, é o caso da desnutrição. Entre essas doenças que eu mencionei, eu prefiro mais falar da desnutrição, porque é uma doença que está mais ligada com a minha área de formação. Então, sendo em conta que este é um dos problemas da saúde pública, e se formos a ver, principalmente crianças menores de 5 anos aqui em Moçambique sofrem muito com esta doença. Então queremos perceber quais são as causas, será que a dieta tem sido boa? E vamos definir o que é a própria desnutrição e quais são as consequências no futuro quando essas crianças sofrem com esta doença. Então, primeiramente, podemos dizer que a desnutrição é o estado patológico de natureza clínico-social que geralmente é caracterizado por déficit ou ainda falta de absorção de nutrientes no nosso organismo. Então, quando o indivíduo na sua dieta falta alguns certos nutrientes, isso pode influenciar com que haja desnutrição no organismo daquela pessoa. Porque se formos a ver aqui, a alimentação não tem sido aquela forma correta. Tem famílias que geralmente por dia ela tem 2 refeições, enquanto o mínimo aceitável é ter no mínimo 3 refeições por dia. E essas refeições podem chegar 5 a 6. Mas muitas das vezes a população moçambicana apenas tem um almoço e jantar. E isso pode influenciar negativamente ao estado nutricional daquela pessoa. Além disso, as condições de higiene aqui na África são muito deficitárias. Então, muitas das vezes, quando acontece isso aí, pode influenciar negativamente para que o indivíduo tenha a desnutrição. Nós já sabemos, onde há falta de higiene, sempre há uma doença que se aproveita naquela deficitária de higiene. Então, isso é um aspecto muito negativo. E além disso, as condições climáticas, elas influenciam negativamente. Nós sabemos se naquele ano as condições climáticas não estão boas, nós já sabemos o que vai acontecer. Pode haver seca, pode desastres naturais, e nós já sabemos que as pessoas já não produzem a quantidade suficiente de comida. E tem aquelas pessoas que têm poder de compra, elas conseguem adquirir o alimento no mercado, mas tem aquelas pessoas que têm um baixo poder, muito baixo, e não conseguem adquirir. Então a tendência é por dia ter uma refeição. Isso aí não vai refletir um bom estado nutricional do indivíduo. Então, as pessoas mais vulneráveis, entre criança, adulto e idoso, mais vulneráveis aqui em Moçambique, creio que até na África, são crianças menores de 5 anos, de 0 até 5 anos, são crianças que mais sofrem com a desnutrição em relação ao adulto. Nós sabemos que neste período de 0 a 5, nesse intervalo de 0 a 5 anos, a imunidade das crianças ainda não é tão persistente, ainda não é tão forte como o do adulto. Então isso acaba ocasionando a qualquer momento eles sofrem com qualquer tipo de infecção, porque a imunidade é muito baixa. Existem vários fatores que podem influenciar
para a desnutrição. Sempre quando há uma infecção, nós sabemos se alguém está doente, provavelmente ele já não vai consumir aquela quantidade diária recomendada, porque praticamente ele fica com anorexia, que é falta de apetite, e já não come a quantidade como deve ser, e provavelmente aquela pessoa pode desenvolver uma desnutrição. E um outro fator que pode influenciar para a desnutrição é o desmame precoce. Geralmente a OMS recomenda que a criança seja amamentada até os 12 anos e está dividido em duas faixas. Primeiro é de 0 até 6 meses, que a criança deve ser alimentada exclusivamente ao leite do peito, tendo em conta que esse leite aqui já tem a própria água, tem quase todos os nutrientes possíveis para que aquela criança cresça bem. Então, nessa faixa etária, em algum momento, a nossa comunidade, por falta de uma educação para a saúde, quando a criança chora muito, para eles já é um dos fatores de dizer que aquela criança está chorando muito, é fome. Acabam introduzindo de uma forma precoce outros alimentos. Começam a dar chima, começam a dar papas, começam a dar muita coisa em sua volta. Então isso aí pode influenciar negativamente ao estado nutricional daquela criança. Nós sabemos que nos primeiros 6 meses a criança ainda não está preparada para receber qualquer tipo de alimento, para além de leite materno. Então, nesse período de 0 a 6 meses, nós temos que cumprir, dar somente leite do peito. Então, quando completa os 6 meses, nós já podemos começar com outros alimentos. E esse processo aqui nós chamamos de alimentação complementar, que começa, ou seja, que é um conjunto de outros alimentos para além do leite materno. Nós sabemos que o leite materno, nos primeiros 6 meses, ele consegue satisfazer as necessidades nutricionais 100%. Então, quando completa o 6º mês a criança já precisa muita energia, que o próprio leite materno já não é suficiente para satisfazer as necessidades, porque aquela criança já quer começar a gatinhar e já cria muito esforço. Então o leite materno já não é suficiente. E nós aí já podemos começar a dar outros alimentos, podemos começar com papas. E naquelas papas, nós sabemos que aqui em África nós produzimos muitos alimentos. Nós produzimos gergelim, produzimos o amendoim, e entre outros. Aquelas, como chama, semente de abóbora, que é muito bom quando se começa a dar papa. Nós, por exemplo, se for gergelim ou amendoim, podemos estourar, moer e adicionar naquela papa. E aquela papa torna-se mais enriquecida, mas em algumas famílias, não sei se é por falta de conhecimento, por falta de condições. Então, quando completa o 6º mês, somente faz um papa de farinha de milho e adiciona somente sal. Então aquilo aí não torna nutritivo, porque tudo aquilo são fontes de energia. Sal dá energia, assim como aquela farinha. Farinha nós já sabemos que faz parte dos alimentos de base, cuja função principal é de fornecer energia. Então normalmente naquela papa nós temos que adicionar outros alimentos para tornar aquela papa mais nutritiva. E a criança sempre deve continuar a ser amamentada. Deve continuar a ser amamentada e ser adicionada com uma papa neste período. E nós temos que garantir que a criança seja devemos garantir que aquela criança deve ser desmamentada quando for a completar os 24 meses, ou seja, os 12 anos. A partir daí nós já podemos retirar do leite materno. Então é isso que deveria acontecer, mas muitas das vezes essas todas as regras são violadas. Quando chora muito bebê, já é um fator de fome. Às vezes a criança é desmamentada com 1 ano, então provavelmente aquela criança, devido a uma perda brusca de nutrientes, pode desenvolver uma desnutrição. Se nós formos a ver nos nossos centros de saúde, nas nossas unidades sanitárias, um dos fatores que leva a criança a ter desnutrição, quando a gente colhe por parte da mãe, vamos descobrir que aquela mãe hoje está com uma nova gravidez, acabou desmamentando de uma forma brusca, aquela criança está desnutrida. Então, existem vários tipos de desnutrição. E muitos autores, cada autor classifica do seu jeito, mas eu vou falar de uma outra forma, porque alguns, quando se fala de tipo de desnutrição, alguns autores dizem que tipo de nutrição mencionam marasmo, kwashiorkor, kwashiorkor, marasmato. Então, para mim, vou começar de uma outra forma até chegar no kwashiorkor, marasmático e marasmo.
Então, tipo de desnutrição eu classifico da seguinte maneira. Temos a desnutrição aguda, desnutrição crônica e desnutrição de micronutrientes. Desnutrição aguda é o aparecimento, pode ser de edema bilateral, o aparecimento de uma infecção no passado recente. Pode ocasionar essa desnutrição aguda. É aquela desnutrição que aparece daqui para aqui, devido ao consumo suficiente de certos alimentos. Então, isso aí pode ocasionar a desnutrição aguda. Então, temos a desnutrição crônica, é aquela desnutrição que surge devido à deficiência de energia no organismo por um período muito longo, a pessoa não se alimentar como deve ser. Então, isso pode ocasionar a desnutrição crônica. Então, essa desnutrição crônica, geralmente, esse termo crônica significa já é algo sem cura. É uma desnutrição que, geralmente, as crianças manifestam por baixa estatura para a idade. Temos a desnutrição de micronutrientes, que ela é caracterizada por deficiência de ferro, pode ocasionar a anemia. Temos a desnutrição por deficiência de vitamina A, pode ocasionar a xeroftalmia. E também temos por deficiência do iodo e, por fim, temos por deficiência da vitamina do complexo B. Então, deficiência de iodo nós já sabemos que muitas das vezes aquelas crianças, quando há esta deficiência, o seu rendimento escolar, assim como o seu desenvolvimento cognitivo do motor daquela pessoa, daquela criança, não desenvolve como deve ser. O seu rendimento escolar é muito baixo. Então, essas três classificações: desnutrição aguda, crônica e desnutrição de micronutrientes. E dentro da desnutrição aguda tem suas formas clínicas, ou seja, dentro da desnutrição aguda grave tem suas formas clínicas. Temos o kwashiorkor, temos o marasmo e temos o kwashiorkor marasmático. Marasmo surge devido à deficiência de energia e fraqueza generalizada. Muitas das vezes a fome. Naquele ano, quando há fome, quando há secas, as condições climáticas assim não possibilitaram, as pessoas não produziram alimentos suficientes, temos que esperar que teremos essa forma clínica da desnutrição aguda grave, que é marasmo, falta de energia no corpo. E temos também o kwashiorkor, que surge devido à deficiência de proteína. Muitas das vezes tem aquela população que está lá, então muitas das vezes ela não tem condições, não consegue adquirir, como chama, alimentos que são fonte de proteína, não consegue adquirir, por exemplo, a carne, peixe, as leguminosas, que elas também são fonte de proteína. Então muitas das vezes faz com que haja esta doença aí. O kwashiorkor marasmático, que é a combinação das duas doenças. Então, é isso aí, meus amigos. Para não prolongar o vídeo, se gostou da ideia, partilhe, comente, dê-nos força. E aquilo que acha que nós devemos melhorar é só escrever aí no comentário. Então, o nosso vídeo vai terminar por aqui. Acredito que o próximo conteúdo vamos tentar falar um pouco do tratamento para não prolongar mais o vídeo. Então, é isso aí. Vamos terminar por aqui. Tchau, tchau.